Olá, amigos. Cá estamos para mais uma edição do podcast Gente que Fala. Eu convidei para esta edição um ator e publicitário. O nome dele é Tony Mastaler. Como vai, Tony? Muito bem, Fausto. Prazer muito grande estar aqui com você, dividindo esse momento. Que delícia. Prazer é meu. A nossa amizade é de anos, né, Tony? Muitos anos, graças a Você é Deus. formado em Comunicação e Artes pela USP. Exatamente, Comunicação e Arte pela USP. Quando foi isso? Isso foi de 94 a 99. Foi a última faculdade que eu cursei e eu acho que eu fechei com chave de ouro, porque, assim, é um celeiro ali de muita coisa interessante, de muita pesquisa, de muita descoberta e de Sim. muita excelência. Sim. E depois a experiência ensinou mais ainda. Graças a Deus. Muito mais, né? Graças a Deus. Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, ali na região do aeroporto de Congonhas. Sim. Fala aí um pouquinho da sua infância. Onde foi lá também? Foi lá, ali eu fiquei até os 5 para 6 anos de idade, depois eu mudei para o Brooklyn Velho, Sim. né, perto ali do Clube Banespa, Sim. e foi uma coisa saudável. Aquela época você jogava futebol na rua, brincava de queimada, tinha a turminha toda. Pra você ter uma ideia, quando os meus pais estavam vendo a casa que eu ia morar, eu já era amigo da molecada toda na rua e a gente já jogava futebol. Criança é um bicho social Naquela demais. época tinha muito campo de terra, né? É verdade. Na E- frente da minha casa tinha um. E a bola não são como essas bolas de hoje, não. Não, ali era capotão para estourar o dedão Capotão mesmo, né? bravo. Bravo. Na vida alguém inspirou você a seguir a carreira de comunicação e Olha, arte? eu te dizer que, assim, diretamente não, mas, assim, eu, graças a Deus, tive pais que sempre me incentivaram e sempre cultivaram a mim e aos meus irmãos, poder fazer o que tinham vontade de fazer, contanto que trabalhasse, né, que aquilo fosse um trabalho, fosse uma dedicação, que eu quero dizer, você tinha sempre as portas abertas. Então, aquilo me incentivou muito a seguir um início meio empregos normais, né? Eu trabalhei na Varig, depois eu vou com o meu irmão mais velho, o Fábio, fazer uma empresa de software. A informática estava começando, mas em determinado momento, conforme alguns colegas, eu virei a mesa e fui ser ator. E aqui estamos até hoje, né? Que bom, que É, bom, que que bom. bom. Olha, casamento e filhos. Cara, eu sou muito feliz, eu tô casado há 15 anos com a Eliana, que é uma companheira maravilhosa, uma paisagista e decoradora fantástica e que eu aprendo. Eu acho que casamento tem muito, além de você se apaixonar, de você admirar a companheira ou companheiro, né? E ela me traz isso, né? Eu tenho 2 enteadas maravilhosas, uma das quais já me deu o meu querido neto. Pois é, você tem um neto que adora, né? 3 anos. Fausto, eu estava numa fase da minha vida que, para mim, já estava ok, eu já tinha. Vamos deixando as coisas assim, vamos deixar o tempo passar. E me vem o Francisco. Aquela alegria, aquela vontade que te obriga, a todos nós, adultos, a olhar e falar: gente, o que eu posso fazer para tentar melhorar um pouquinho mais? Não o aspecto dele, que graças a Deus tem uma mãe amorosa, um pai amoroso, tem as tias, tios, os avós, mas o entorno dele, né? Eu ultimamente tenho trabalhado bastante com marketing político. Eu falei, o que eu posso começar a contribuir? Olha Isso, ele aí. olha ele aí, esse é o Francisco. Olha aí que beleza de neto. Meu querido, maravilhoso. É. Ele é uma figura, rapaz, sempre perguntando as coisas, sempre trazendo. Ele fica uma vez por silencioso. semana, a gente ganha o presente dele dormir na nossa casa. É uma festa, é uma Você festa. acha que hoje é mais difícil educar do que antes? Olha, do ponto de vista do bombardeio de informações que essas crianças têm, e eu acho que sim, o mundo caminhou, mas de qualquer maneira eu ainda acho que tanto antes como atualmente a grande diferença é o amor. O amor.
Ele está na idade já do celular, não? Então, ele gosta de telas, né? Eu percebo isso e a gente toma um cuidado Isso é bastante uma guerra, grande. né? Isso é uma guerra terrível por É, causa de várias pesquisas que mostram essa esse problema que é essa descarga de várias questões mentais para a criança que não sabe ainda se proteger. Eu não sei nem se o adulto sabe se proteger tão bem assim, mas a gente tenta incentivar ele a fazer passeios aí no parque. Eu comprei uma bicicletinha daquelas sem pedal ainda para ele começar a exercitar o equilíbrio. Então, assim, todos nós tentamos fazer com que ele fique mais animado, mas claro que tem um momento que ele olha para uma TV e fala: "Quero assistir". E aí é desenho, e aí a gente vai tentando controlar precisa tomar sempre. muito cuidado, né? Infelizmente, o celular veio para o mal e para o bem, né? Com certeza, É, com certeza. Mas aí que tá, Fausto, é uma coisa que eu acho que a vida namora isso o tempo inteiro. Por exemplo, quando o avião foi criado, todo mundo, foi inventado, todo mundo, que coisa maravilhosa, tudo mais, transportando as pessoas num menor espaço, né, menor tempo. Isso tudo foi maravilhoso. Mas teve um dia que o avião despejou bombas. Aí a gente não tem que acabar com o avião. sim, A gente tem sim, que olhar e falar: olha, sim, bomba não vai dar, não é? sim. Então, assim, é o que a gente espera de uma raça humana eh, que tá tentando evoluir, que ela tenha o É, discernimento de poder usar as coisas para o bem. é. A raça humana anda complicada, né? Anda um pouco Não é só no complicado. Brasil, não, é no mundo Nossa, inteiro. nossa senhora. A intolerância É, está imperando. imperando e assim, eu não esperava, sinceramente, ver. Outro dia eu escrevi um artigo, aí eu volto a isso. Escrevi um artigo que dizia que eu pedia desculpas para as gerações que me sucederam, por entregar um mundo mais complicado para eles. Bom, primeiro que eu fui rechaçado nas redes sociais, queriam me matar. Acho que as pessoas não entenderam o que eu quis dizer do ponto de vista sociedade, né? Sim, Não estava culpando a ninguém especificamente. Mas acho que sim, né, você vê, por exemplo, hoje a coisa terrível que está acontecendo na Rússia e Ucrânia, né? é. A gente, com todo respeito a meus amigos, eu tenho amigos em muitos lugares, na Ucrânia e na Rússia também, mas você não pode invadir um país, matar crianças, É. mulheres, isso não pode. Milhares de crianças mortas. Simplesmente você não pode fazer isso. Ou você tem capacidade de resolver as suas questões de uma outra maneira, ou você, sinceramente, tem que ser eliminado, porque é um ser humano que está fazendo muito mal a muitos seres humanos. Então, assim, eu hoje em dia vejo, tem que ser cerceado da sua liberdade e cair no ostracismo, porque não dá, não é um bom É. exemplo isso. Tony, como anda você hoje no mundo das artes? Das artes, bem feliz, graças a Deus, né? O que anda fazendo? Eu consegui realizar muita coisa, né? A última que eu fiz agora foi participar da quadrilogia do Lázaro Ramos, que é um diretor É um filme? maravilhoso. Um filme, chama Outono, um ano inesquecível, é maravilhoso. Eu faço um cliente malvadão, mas Sim. contracenar com uma turma muito nova foi ótimo, ótimo. E Sim. ele é um diretor sensível, um artista fantástico, ao mesmo tempo com um pulso muito firme, porque quem trabalha sabe, você conhece Sim. muito bem disso, Sim. um set de longa-metragem é um chão de fábrica forte. Se você não tiver pulso firme, Sim. a coisa desanda. Descamba. Descamba. E ele tem esse pulso firme, ao mesmo tempo que ele te envolve num cuidado, numa excelência artística maravilhosa. O cara é um gênio mesmo. Você hoje prefere o cinema ou a televisão? Eu, sinceramente, hoje prefiro o cinema. Apesar de ser um apaixonado pela televisão, mas eu Você acho. já fez novelas? Já fiz novelas, minisséries, adoro, adoro. Mas eu acho que, nesse momento, a TV ela precisa entender um pouco o que ela quer. Eu acho que ela está um pouquinho perdida, sabe? Não sem razão. Você tem hoje uma audiência
que você disputa ela com as redes sociais. Você Sim. tem a questão... Mudou, né? Mudou a estética. Você tem hoje, por exemplo, de uma coisa que a gente não pode esquecer. As próprias pesquisas do governo mostram que, infelizmente, no Brasil, há 28% de analfabetos funcionais. Isso se reflete muito em tudo, em eleição, em comunicação, porque você tem que falar com essas pessoas decidem eleições e coisas Elas que importantes. elegem. Então, assim, você precisa entender. E o que acontece numa leitura rasa? Eles vão para essas pessoas e fazem coisas muito, muito simplórias, muito, com perdão do termo, eu não vou usar termo nenhum, não. Eu vou dizer o seguinte, muito simplórias e que ficam meio banais até de você compreender. Ora, eu entendo que a televisão é um canal muito forte e ainda é, mas para trazer uma provocação ao público, uma provocação no bom sentido, trazer um questionamento, trazer uma informação de qualidade, trazer um humor interessante, trazer uma informação legal. Então, tem um vasto caminho que, neste momento, ela está um pouquinho perdida, O né? jornalismo se salva ou não? Infelizmente não. Olha, tem raras e excelentes e, graças a Deus, exceções boas, Tem sim. mas o jornalismo passou a ser um jornalismo partidário em vários veículos. Quanto a isso, eu não tenho nenhum problema. Você tem todo o direito de ser partidário, mas que isso fique claro. O que não é correto é você ser partidário e tentar vender uma ideia, uma imagem de que você é um isento. Isso cria ruído na comunicação e acaba batendo errado no público, inclusive no analfabeto funcional, e isso volta. E quando volta, o jornalista não entende, poxa, por que estão me hostilizando? Você precisa ser claro. Claro, se espera, você é um mestre nessa história, você sabe muito melhor do que eu de que o jornalismo, ele precisa ouvir os lados, respeitando-os e levar isso para o público, Sim. não é? Eu aqui recebo gente de todos os partidos. E assim é também com o portal Orbis News, Então, onde você já teve o prazer de o prazer de escrever. É. E está devendo mais artigos agora para mim. Olha aí a capa do Orbis News. É uma maravilha, é um prazer, É. mas eu estou preparando uma coisa bem legal para o Orbis, porque Que bom. porque eu estou escrevendo um livro junto com um estudioso alemão sobre comunicação. Sei. E eu estou num capítulo agora que é muito instigante e é desse capítulo que eu vou tirar o meu próximo artigo. Pode contar com isso. O capítulo ele trata sobre o que eu chamo de gatilho, que é o quê? Aquele momento onde uma cor de camisa num debate, ou uma palavra numa entrevista, ou algo que desmonta o seu adversário. Sim. E aí você já sai numa vantagem muito grande. Tática. E vou lhe dizer, não existe no mundo vacina que proteja ninguém 100% de um bom gatilho. Beleza. Você vai escrever sobre isso? Vou escrever e já me comprometo com você. Será publicado no Orbis News e só na Orbis News, porque dali vai para o meu livro. Tá bem, muito bom. Relembre para mim algumas atuações suas em televisão. Em televisão, eu tive uma E depois publicidade também. Tá, em televisão eu tive uma bem gostosa, que foi uma minissérie há muito tempo atrás na Rede Globo, que chama-se Presença de Anitta, do Manuel Carlos, com a Mel Lisboa, uma turma muito boa. Ali eu tive uma grata satisfação. Uma novela forte, né? Forte. Ali era já classificada como minissérie. Ela era forte, ela era interessante, muito bem executada, e ali eu tive uma das demonstrações de coleguismo que mais me tocaram na vida, que foi a atriz e amiga Helena Ranaldi. Ela, na época, era casada com o Ricardo Waddington, uma mulher linda, talentosa, e nós tínhamos tido, por uma questão de trabalho, estado no mesmo grupo de trabalho do Antunes Filho, no Sesc Vila Nova, de preparação teatral, e tínhamos feito algumas publicidades na época, tudo. E ela, quando me vê chegando no set, eu não conhecia ninguém da Globo,
ela me pega pela mão, me leva, vai apresentando Zé Maier, Vera Holtz, Carolina Kestin, toda a turma, Mel Lisboa, etc. tal, Leonardo Mijorin. Em 5 minutos eu estava conversando com todo mundo, estávamos jantando num clima muito agradável. Eu vou lhe dizer que esse tipo de comportamento ela não precisava ter feito. Não era nada, não era ninguém. Mas ela, pela humanidade dela, ela fez. E isso eu não vou esquecer nunca. E toda vez que eu posso, eu comento. Porque a gente precisa reverberar os bons exemplos. É isso. E na publicidade? Olha, na publicidade, Vi são tantas muitas histórias, né? participações suas em publicidade. Nós tivemos aí, entre vídeos institucionais e publicidade, mais de 5.000, né? Até que um dia minha mulher falou, escuta, esses contratos aqui, essa pilha de papel, aí quando começa a jogar fora, você já não controla mais. Mas eu tive muita sorte, sabe, Fausto, de trabalhar com diretores bons. Por exemplo, na publicidade, eu fui dirigido pelo Fernando Meirelles, fui dirigido pelo Tadeu Jungle, fui dirigido por caras assim e outros assim, Andrés Bukovinski. Quer dizer, e aí eu olhava como esse cara trabalhava, prestava toda atenção, sugava o que eu podia. E aí, claro que eu melhorava um pouquinho. Por quê? Porque os caras são mestres, né? Teve outros aí que eu não vou ficar citando, mas Olivier Perroat, caras que, nossa senhora, gênios, né? Então, assim, aí você cresce, né? O Tony tem qualidades enormes. E é uma pessoa... Sempre foi, eu conheço já há muitos anos, né? Sempre foi uma pessoa humilde, uma pessoa agradável, uma pessoa que a gente tem que admirar. Muito obrigado. Tony? Muito eu obrigado. admiro muito você. Marketing político. Sim. Eu já vi você em várias ações Sim. no marketing político. Como anda isso hoje? Olha, é uma coisa que me instigou, ao mesmo tempo que você vai envelhecendo e aí os papéis na questão do ator e tudo mais vão diminuindo, eu fui me especializando em direção e em criação. E isso é um exercício muito agradável. E eu acabei indo para o marketing político por uma questão de solicitação mesmo, timing de credibilidade, desde a época que eu comecei lá atrás com o PT, depois passei para o PSDB, depois já fiz tudo. Eu também, como você, transito nos dois lados, tenho amigos da direita e da esquerda, e eu acho tão assim saudável isso, que as lógico. pessoas possam conversar e se entender, né? E a última eleição eu estava em Taubaté, né? Numa campanha muito interessante, e fiquei trabalhando como coordenador da PLTK, que hoje, para mim, é o escritório de marketing político e de estratégia política mais forte que existe no Brasil, né? Eles são responsáveis pelo trabalho junto ao governador Tarcísio e foram um dos que fizeram também o presidente Milei na Argentina, entre outros que eles fazem bastante. Eu aprendi muito com eles, é muito interessante. E agora, neste momento, já se começou. Para o ano que vem. Para o ano que vem, exato. E o que eu tenho visto de mais gostoso, Fausto, são as novas lideranças. Eu dou um exemplo, né? Eu tenho acompanhado de perto Itapecerica da Serra. Sim. E lá tem um cara que tem feito um trabalho muito bom, ele ainda não tem cargo nenhum, chama-se Fábio Lima. É um cara ligeiro, é um cara jovem, inteligente, com boas intenções e que entrega trabalhos e realizações. Isso tem sido muito saudável. Primeiro porque eu lembro do meu neto e falo, eu quero que esses caras cresçam. Esses caras que são novos. E eles não trazem vícios. Você acredita que teve campanhas para prefeito ano passado, que o candidato estava com 0. Nós começamos a fazer um trabalho muito grande. Quando o candidato chegou a 20%, mais de 20%, o candidato entendeu que ele era um gênio, né? E desconsiderou toda a equipe, todo o trabalho. E aí ele começou a seguir o que ele achava. Aí ele perdeu a eleição. Aí eu olho e falo assim, vamos começar então a fazer uma preparação para quem quer ser candidato, para entender que com um time de trabalho é que você cresce, senão você fica preso numa bolha, né? Você trabalhou para algum político atuante, um político
Sim, eu trabalhei, já trabalhei para o José Serra, para o Geraldo Alckmin, tenho feito trabalhos também junto ao PL, ao Republicanos muitas vezes, ao PT muitas vezes. Então, assim, eu acabo tendo contato com essas pessoas e todas elas, quando têm uma expressão maior, eles são muito inteligentes no sentido de respeitar o conhecimento dos outros. É por isso que eles crescem. Os que se auto, eh, os que se iludem com o seu ego, eles têm um caminho pequeno, infelizmente. Mas é assim a vida. Dona Mastaler, como você vê o Brasil hoje? Então, o Brasil hoje ele tem lados interessantes, né? A gente, você sabe, por causa do trabalho, acaba saindo um pouco do país várias vezes e a figura que eu vejo lá de fora e que comentam comigo não é positiva, né? Infelizmente, a sensação que eu tenho é que as pessoas lá fora meio que se decepcionaram ou se sentiram traídas, né? Quer seja pelo apoio à Rússia no meio de uma guerra sangrenta, quer seja por tantos escândalos de corrupção aqui dentro que nunca param, né? Aproximação com ditadores? Aproximação com ditadores. Então, a figura do Brasil, quando não é mal vista, é vista como uma certa dose de humor, né? É muito triste. E eu fico entristecido mesmo. Primeiro porque eu sou brasileiro e amo meu país. Eu acho que a gente pode discutir questões, mas eu nunca aceito que um estrangeiro fale nada. E aí eu me irrito e acabo discutindo. Mas assim, o que eu posso te dizer a gente precisa olhar muito com mais amor para esse nosso país, mas não amor da boca para fora, né? Você não pode ter coisa. Eu fiz uma sugestão para o Senado outro dia, naquele programa do Senado de criar leis. Sim. Eu queria que o marketing político, e aí eu estou advogando aqui, não em causa própria, contra mim mesmo, mas eu acho que se você é sério, você é sério. Não há discussão, não há meio sério. Então, assim, o marketing político, assim como a publicidade, por exemplo, eu não posso chegar com uma garrafa de água e falar, Fausto, ou vocês, telespectadores, tomem essa água que você vai viver mais 10 anos. Aí você toma água e não vive 10 anos. A empresa é processada, é fechada, sofre N sanções. No marketing político, eu posso dizer, olha, eu vou fazer isso, isso e isso. E cheguei e não faz. Porque senão... o que acontece? Você alimenta mentiras. Quer ver uma coisa? Existe uma pesquisa que mostra que o sonho do brasileiro já, desde sempre, é ter a casa própria. Sim. Então, se eu fosse candidato à presidência na próxima eleição, eu iria para a televisão e falaria, olha, no meu mandato, todos terão casa própria. Eu já fiz o cálculo, já fiz isso. Todo chefe de família, e principalmente a mãe, mulher de família, ela vai ter a casa própria no nome dela. Eu ganho essa eleição. Aí eu ganho a eleição, o que eu faço? Como fez o atual governo, né? Vem e fala, olha, vocês agora me deem dinheiro, porque precisa fazer isso aqui. Não, peraí, como me deem dinheiro? Você precisa se organizar, como é que você vai fazer? Então eu não consegui fazer, eu não consegui fazer. Você tem que ser penalizado, porque senão você enganou as pessoas. Isso tem que ter seriedade. E foi e não andou em nada. Até entre os meus amigos eu consegui, 200, 300 assinaturas de apoio. Então, assim, o brasileiro precisa rever essas coisas, porque senão não dá. Você não pode ir para a televisão e falar, olha, eu defendo as mulheres, aí sai por aposentadoria uma Rosa Weber e o STF, que é o lugar hoje que, vamos ser sinceros, manda no Brasil. Sim. Você põe um homem. Mas você não apoia as mulheres? Sai uma mulher, você põe um homem? Você quer dizer com isso que não há mulheres inteligentes ou capazes no Brasil? Ora, faça-me o favor. E outra coisa, eu acho o seguinte, que fique claro. Eu não tenho político de estimação nenhuma, mas desde que o político está no poder, ele é poderoso, eu não sou dado a ficar lambendo poderosos.
Se artistas lambem e paparicam, é um problema do artista que joga sua biografia para fora. Eu não digo atacar, mas eu digo cobrar ações de quem tem poder. Quem tem poder. Não me adianta nada ficar criticando gente que já não tem mais poder. O que eu vou ganhar com isso? Essa palhaçada, tapinha no ombro? Eu quero saber de efetividade. O nosso país precisa de efetividade, não de palhaçada. E o que eu vejo hoje é uma palhaçada. Tony, analisa para mim o comportamento do presidente Donald Trump. É uma das surpresas também da política, né, mundial. Eu acho que realmente o caminho dele é equivocado. Eu não vejo ele como... Aliás, há uma falta de estadistas no planeta impressionante. Impressionante, é geral. E eu não vejo ele como um estadista, eu vejo ele como um homem de negócios lidando com a maior economia do mundo e com o potencial bélico maior do mundo. Se você como é que ele consegue ganhar uma eleição dessa? Então, é a questão dos meus pares e meus colegas. A culpa disso é comunicação. Porque, veja bem, quem ganha uma eleição é o melhor? Não. Quem ganha uma eleição é quem conseguiu transmitir uma mensagem para o eleitor que se transformou em ação de voto. Isso não quer dizer que o cara seja melhor. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem nem em lugar nenhum. Aconteceu com o Bolsonaro e também agora com o Lula. Exatamente. Né? Então, quer dizer, no momento você coloca, ganhou o melhor. Mentira. No futebol nós vemos isso. Muitas vezes nós tivemos seleções do mundo que eram as melhores e perderam uma Copa. Então, assim, não não ganhou porque era o melhor. Isso é uma mentira. E depois que está no poder, se cria a história, porque quem escreve a história é quem ganhou sempre na história do mundo. Então, assim, isso não acontece. Com o Trump é a mesma coisa. Ele está perdendo muito lá dentro, viu? Eu não me surpreenderia se tivéssemos algum movimento nos próximos anos, porque ele está perdendo muito, porque o americano não é o cara de Nova York, não é o cara de Miami, não é o cara de Los Angeles. Mas ele também não queria isso aí que está acontecendo, não. Você citaria algum país que pudesse ser exemplo para o Brasil? Eu teria que recorrer a países menores, e aí eu não me sinto confortável. Por exemplo, a Estônia, né? Ela tem um país bastante interessante, lida bem com as questões de diversidade. É um país que tem o maior, se eu não me engano, o maior índice de informatização. Então, as coisas andam bem ou apontam porque não estão andando bem. Então, eu diria que nesse setor, a Estônia... e aí eu vou cair para a Escandinávia, porque ali eu tenho equilíbrio. Uma coisa que eu acredito muito, que saudades de Cristóvão Buarque, né? Quando tiravam sarro dele, dizendo que ele era um candidato de uma nota só. Ele era claro e falava, sem educação nós não vamos a lugar nenhum. Aí, eu tenho o melhor ministro da educação, o outro é o melhor. Olha a nossa educação, Fausto. 60 milhões de analfabetos funcionais. Olha a nossa educação, o crime que cometem com essas crianças. Eu vou lhe dizer, eu estou por aqui para começar a apoiar uma mudança drástica na Constituição. Você tem que penalizar mais esse tipo de coisa. Tem muita coisa que tem que mudar, realmente. Muito, muito. As pessoas precisam responder por suas ações. Maioridade penal, você concorda? É uma questão que eu precisaria discutir mais. Por quê? Ela por um lado, pode ser muito cruel para pessoas que não estão dando essa chance a esse cara de melhorar. Eu acho que quem não está dando essa chance é que precisa ser responsabilizado. Você não pode ter um cargo político e aí você faz as coisas, depois você pega o seu paletó e vai embora e dane-se. Não, filho, você é responsável, senão vão os seus bens, os bens dos seus filhos, dos seus netos, dos seus irmãos, vai todo mundo. As pessoas precisam ter medo. Foi feita uma pesquisa nos presídios e perguntaram, e pesquisas sérias, estou falando, né? O que te faria parar? O cara falou a morte. Será que não é hora da gente repensar algumas coisas, né? Porque assim, fica com essa pose de bonitinho, mas nós não somos bonitinhos. Nós temos um país que tem lugares que nem o próprio país pode entrar. Então, assim, é hora de não naturalizar isso e falar, gente, vamos buscar uma maneira de começar a caminhar para um rumo correto, né? Porque senão
o futuro não será nada bom. Vamos seguir nesse tema. Vai a Cracolândia. Então, eu não pude estudar direito o que aconteceu ali, né? Pelas análises que eu tenho feito sobre o governador Tarcísio, ele é um cara que busca muito solucionar problemas, é o cara ideal, na minha opinião, para estar no governo do estado de São Paulo. Sim, é um cara forte, é um cara que luta pelos seus ideais, tem a bandeira dele, mas como eu respeito a da esquerda, eu tenho que respeitar a da direita também. É uma questão delicada. O Brasil tem várias questões delicadas que são tratadas, às vezes, de uma maneira. Eu não sei, para começar hoje, onde foi parar a Cracolândia. Alguns dizem que foi levado para outras cidades. Outros dizem que não, está espalhada por São Paulo inteiro. Está espalhado, não é? Então, São Paulo é uma cidade tão grande e tão complicada. Hoje, por exemplo, a especulação imobiliária está destruindo a parte do Alto de Pinheiros, a parte da Lapa. Isso está ficando muito complicado. A parte de Vila Madalena. E me dá uma sensação de que ninguém está vendo isso. Pôs um plano diretor, foi discutido. Isso não está funcionando, gente. Que você põe um plano diretor para ser discutido, as construtoras vão com 400 pessoas lá, e aí você vai discutir o quê? Então, assim, esses sisteminhas, estou cumprindo a lei, não está funcionando. Existe uma verdadeira campanha agora, nesses últimos meses, da volta do paulistano ao centro. Antigamente a gente ia ao centro da cidade, aos cinemas, ia se divertir, passear nas calçadas sem problema nenhum e tal. Depois a gente passou a não ir mais ao centro, por medo. E hoje, o que você acha? Olha, eu acho uma tristeza. O nosso centro é lindo, ele tem obras maravilhosas, ele tem atrações fantásticas. Mas vamos conseguir retomar o centro? Nós vamos. Existe um projeto, inclusive, do governo do estado para transferir muitas coisas para lá. Muitas coisas que eu digo, as secretarias, organizações... Inclusive a sede do governo. Inclusive a sede do governo. E isso vai ser muito, muito, muito positivo. Então, assim, as pessoas precisam parar de partidarizar, de ideologizar discussões e vir para o prático. Uma mudança dessa no centro de São Paulo vai ser maravilhoso para a cidade, que precisa começar a pensar em crescer menos. Ela precisa. Isso não quer dizer empobrecer, isso não quer dizer nada disso, mas crescer menos. As nossas ruas não suportam mais a quantidade de carros, essas coisas precisam ser vistas. Tem muito profissional competente trabalhando nisso e eles precisam ter apoio político para isso. Já foi-se o tempo de trazer gente para São Paulo para poder ganhar eleições. Hoje as pessoas precisam ficar nos seus lugares e ter condição de desenvolver. O ano que vem a gente vai ter eleição para presidente, senador, deputado federal. Será que vai ser mais do mesmo? Se contar e se valer a pena a força que eu estou fazendo e a minha equipe, não. A gente está trazendo aí lideranças novas, e não é só por causa do novo. Não. Porque a gente que já tem bagagem e feitos para mostrar, mas que quer mudar o panorama. Eu, sinceramente, Fausto, não acredito na política, com raríssimas exceções, com pessoas com políticos profissionais, com 8, 10, 12 mandatos. Não dá. Você tem que ter uma troca dessas pessoas, você tem que trazer pessoas que ainda não estejam viciadas para poder tentar ter a força de fazer a mudança, né? Nós vamos ter... O meu grande medo hoje é aquela turma que de repente surge do nada, faz um barulho incrível em cima dos 60 milhões de analfabetos funcionais, e, às vezes, pode até correr o risco de ganhar uma eleição. Infelizmente é isso mesmo. E essa regra é complicada. Infelizmente, nós estamos vivendo isso. Então, assim, eu tenho como saída jovens mais bem preparados e que também sabem lidar com as redes sociais. Eu prefiro esses caras do que você pegar um aventureiro. Um aventureiro é perigoso e você arrumar. Olha, se um político profissional, para você arrumar o que ele estraga, demora às vezes 2 décadas,
um aventureiro vai demorar um século. Quem você gostaria que fosse presidente da República do Brasil hoje? Tem algum nome? Complicado, né? É complicado Pergunta até porque difícil, né? eu sou muito cobrado, né? Então, assim, eu te diria o seguinte, nós teremos na direita opções interessantíssimas, né? Como, por exemplo, que poderiam ser, né? O Ratinho Júnior no... Sim. Aí eu vi uma análise tão rasa outro dia. Mas esse nome não é... Ratinho? Meu amigo, você vai eleger o presidente do país por causa do nome? Tenha paciência, né? Então você tem ele, você tem o Tarcísio aqui em São Paulo, que é um nome bastante interessante, mas aí São Paulo vai perder. Governador do Rio Grande do Sul. O cara, lá mais para o centro, o Eduardo Leite, que eu acho maravilhoso. Você tem, quem mais? A turma de Minas, o Zema, você tem caras muito bons. E da esquerda? Da esquerda não foram alimentados da maneira correta novos líderes, né? Eu, infelizmente, na esquerda, vejo que, exceção do Lula, a gente está com um problema aí. E não há mais tempo, né? Nós estamos já... Sim, no meio do ano. No meio do ano. Falta um ano e meio. Então, assim, não há mais tempo para fazer. E quem é o que eu me pergunto? E com uma tristeza muito grande, porque a esquerda tem tantas realizações, tantas coisas interessantes, ela se colocou num local muito estranho, né? Como é que você faz, por exemplo? Me permita dizer, mas eu tenho que dizer, pelo próprio respeito ao PT, né? Você pega, por exemplo, a ex-presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do momento que ela entrou no PT para o momento que ela saiu do PT. Ele decresceu violentamente. Não houve uma gestão de atuação partidária que respeitasse, que levasse junto, que envolvesse a população. Me dá a impressão sempre que está se olhando para um pequeno grupo, para o próprio umbigo. Isso apequena todo esse movimento. Isso é de uma tristeza muito grande. Você, lá dentro, tem pessoas maravilhosas que poderiam contribuir, mas não conseguiram sair da casca do ovo porque não permitiram, né? Ao mesmo tempo que eu prefiro olhar, por exemplo, para um cara genial que eu acho que é o Aldo Rebelo, que eu tive já o prazer de estar numa bancada, num programa seu. Poxa, o cara é inteligentíssimo, um cara de visão, de peito. Que situação desagradável ele falando há pouco aí, tempo... junto ao STF. E ele era do PCB, né? Era do PCB. E tendo probleminhas com o Alexandre de Moraes, eu acho que algumas histórias devem ser respeitadas. Ele é um cara, por exemplo, que tem esse viés de esquerda forte, PCB... Foi ameaçado de prisão, né? De prisão. Gente, e ele não estava fazendo absolutamente nada demais. Isso é ridículo, para dizer o mínimo. Mas ele, por exemplo, o Aldo Rebelo, ele é um cara que olha a direita e que é respeitado pela direita, porque a direita olha ele e fala, pô, você é um cara sério. Nós podemos divergir em várias coisas, mas é um cara sério. Nós precisamos de pessoas... Cadê a ética? Fausto, eu sinto muita falta disso. É aquela história. Eu posso detestar, não concordar com nada que você fala, mas eu tenho que lutar pelo teu direito de falar. É tão bonito. Eu vi outro dia um cara de esquerda... Você me falou agora no bastidor. Eu estava num embate, num debate ali, etc. Tal, e aí a pessoa de direita falou tal coisa, e ele, com a maior naturalidade do mundo, falou, não, isso vocês têm toda a razão e isso tem que ser pego. Não é uma coisa, não, eu sou só bonzinho e você é mauzinho. E, gente, isso meu neto faz... Tem 3 Parar anos. com esse negócio de nós e eles. Não é? Uma divisão idiota aí, já é provada que é tão... Aí alguns elementos da direita também querem vir com um histrionismo assim, impressionante, porque são radicais. Isso é uma bobagem de estratégia rasa de marketing político. O Brasil precisa parar com isso. O Brasil precisa olhar para a seriedade, para a ética, para ter homem, para poder olhar e ser um exemplo para as pessoas, para as crianças. Eu preciso de exemplos. Nós temos exemplos no esporte no Brasil. Precisamos de exemplos na política também, poxa vida. Olha, a mesma importância
fundamental para a democracia que uma Damares Alves, uma senadora Damares Alves tem, que ela é tão odiada por gente da esquerda, mas ela faz um trabalho maravilhoso na proteção de crianças e indígenas. Vá ver, vai estudar, vai ver isso. Ninguém vê nada positivo nela. Eu preciso que também respeitem o Fernando Haddad, que faz um trabalho fantástico, forte. Ele tem problemas que não são ele que cria esses problemas, mas ele luta, ele vai, ele é um cara que tem meu respeito. Então, assim, a junção dessas pessoas é um nosso bom caminho. A eliminação de algumas dessas pessoas é o nosso fracasso. Simples assim. Vamos voltar para São Paulo. Vamos. Prefeito Ricardo Nunes. A gestão dele é boa? Ela é polêmica, né? Porque, assim, eu vejo que São Paulo é uma cidade com muitos problemas. É um país. Né? É um país. E aí, assim, as pessoas não estão muito satisfeitas com essa questão imobiliária, não estão muito satisfeitas com a questão de trânsito. Você tem algumas realizações, sim, eu o parabenizo por isso, mas eu não vejo nele uma liderança política e eu não vejo um Está falando como marqueteiro? Eu estou falando como marqueteiro. Ele precisaria ter um tipo de trabalho que precisaria ser realizado para ver o que poderia acontecer. Nesse momento, eu não vejo ele como uma... Eu vi especulações, que se especula muito aqui, em qualquer lugar do mundo, sobre uma questão dele poder vir para governador. Eu diria às pessoas, esqueçam isso. Por favor, vocês vão cometer um erro grotesco e que não terá retorno. Eu acho até ótimo que ele faça uma boa gestão até o final. Sim. Depois ele sai. Sim, e vai ser lembrado. Vai ser lembrado novamente. E se trabalhado da maneira correta, porque ele tem problemas de comunicação. A gente não deve esquecer nunca que, volto a dizer, ninguém ganha uma eleição porque é o melhor, não sei o quê. Isso é papinho. Ganha porque conseguiu fazer uma comunicação que chegou ao eleitor e transformou isso em voto. Então, assim, a dele não é boa. Haja visto a última eleição. Ele teve que ser puxado a guindaste para conseguir chegar onde chegou. Correu riscos, né? Tarcísio de Freitas. Tarcísio, fantástico. É uma surpresa grata. Eu, quando o vi ministro lá do Bolsonaro, confesso que não esperava nada de fantástico, também não tinha nenhuma crítica, foi fazendo o trabalho dele, ele tinha histórico dele lá nas missões internacionais pelo Exército, um cara sério, né? E tocava. A surpresa muito positiva do jogo dele, a inteligência política dele, e é um cara de trabalho, é um cara que São Paulo precisa. As pessoas precisam lembrar, governador do estado de São Paulo tem que ser um cara diferenciado, forte. Não é brincadeira isso aqui. São Paulo é um país. E é uma máquina que leva muita gente a locomotiva nas costas. mesmo. A locomotiva. Então, assim, graças a Deus, o povo de São Paulo entende isso, do estado inteiro, e mantém-se firme em escolher sempre a melhor opção. E a melhor opção foi Tarcísio de Freitas. E a sua opinião sobre o Lula? Eu às vezes, creio que erraram o timing aí por falta de opção, né? Se o Lula tivesse se colocado como não candidato, mas aí é onde estaríamos? Tudo isso é agora muito complicado de analisar. Mas eu acho que ele já deveria estar na posição, por exemplo, que o Mujica estava, que era ter dado um passo para trás na vida política, mas ser sempre alguém que está ali com sua moral, com suas ações e tudo mais, né? O que eu quero dizer com isso? Ele está fazendo um terceiro mandato que pode vir a comprometer toda a biografia dele. E olha que tivemos aí Mensalão, Petrolão, tivemos Odebrecht, a coisa toda. Você acha que isso é culpa dele pessoalmente ou do governo todo? O governo todo, não tenha dúvida disso, né? Agora, ele é um político muito hábil e ele é uma figura que não pode ser desconsiderada no país de maneira nenhuma, né? Como ele é o nosso presidente pela terceira vez. Ele é o cara que mais dirigiu esse país
depois da abertura. Transita bem pelos outros países. Então, ele transita bem, mas com esse marca que eu estava te dizendo. O que se noticia no Brasil não é bem a realidade. Por exemplo, o avião que levou as malas lá para a Rússia, ele foi proibido de passar em cima de 3 países. Quase ninguém repercutiu essa notícia. Isso é grave, isso é bem grave. Então, assim, ele corre o risco de complementar. Agora, ele merece todo o respeito e admiração. Assim como o outro candidato da última eleição, que foi o Bolsonaro, também merece. Um ministro do STF não pode, num evento público sendo gravado, gritar: vencemos o bolsonarismo. O senhor está cuspindo na cara de quase metade dos eleitores brasileiros que optou por votar no cara, que perdeu, mas votou. Sim. O senhor não tem esse direito. O senhor não é eleito pelo povo. O senhor respeite o povo. Isso aqui é uma democracia. Ele tem que respeitar o que o povo elegeu. Vencemos o bolsonarismo. Eu tenho várias discussões sobre isso. O que é bolsonarismo, para começar? Eu acho que as pessoas estão meio equivocadas em termos, mas vamos lá. Mas vencemos o Bolsonaro. Ficou muito ruim. Foi o pior que o perdeu Manete e tal. Pô, eu peço um pouco de seriedade, de controle, de nível para os ministros do STF. Não são popstars, são ministros do STF, né? O Brasil precisa de vocês, ministros do STF, né? Não... Mas querem mandar no país, né? De novo, eu estou por aqui para a gente poder analisar novamente a Constituição, porque tem coisas que estão muito complicadas, né? Será que a televisão, essa exposição deles que prejudica? Olha, eu te contei hoje, aqui para a turma toda, essa questão de candidato que você pega com 0% e leva para 20% e ele acha que é ele. Todos os seres humanos têm o ego. É complicado. Tem uma hora que o cara olha e fala assim: eu acho que é Deus, eu logo embaixo, e aqui está o povo. E aí ele não se segura. Vamos falar de coisa mais leve um pouquinho? Vamos. Futebol. Futebol. Você é São Paulino. Uhum. Graças a Deus. Está satisfeito com o time, não? Mas o São Paulino, ele é um cara que, assim, se o São Paulo empata, ele já está feliz. A verdade é essa. Aliás, vem empatando faz tempo, né? É verdade. A verdade é essa, né? A gente acho que ainda está em processo e não para de estar em processo. Mas está na Libertadores. Está na Libertadores, está fazendo um bom trabalho. Eu gosto muito desse técnico, eu gosto muito do time, mas é sempre uma surpresa. Mas eu quero falar de esporte com você. Pode falar. Vou te contar uma coisa fantástica. Opa. Conheci um esporte que está me ajudando muito, que chama pickleball. Pickleball, o que é isso? Pickleball é um grossíssimo modo. Você pega um jogo de tênis de mesa e põe na quadra. Então é um ping-pong na quadra. É uma quadra bem menor, a rede mais baixa, uma raquete de fibra de carbono e uma bolinha furada e grande, assim, com um monte de furos. Pesada, leve? Leve, bem levinha. Ela virou febre em alguns famosos. Aí o Agassi está jogando muito, a mulher dele, a Steffi Graf. Lá fora, Estados Unidos está com mais de 60 milhões de praticantes de pickleball. Aqui no Brasil está uma crescente muito forte, muito grande. E eu entrei nesse barco. Eu estava passando do lado de uma quadra, fiquei olhando aquilo, o que esses caras estão jogando? Aí um cara lá falou: tudo bem? Tudo bem. Quer jogar? Eu estava saindo da academia, né? Falei, eu não sei lá, eu nunca joguei. Vem pra cá. Pô, joguei 5 minutos. Tem criança jogando junto com idoso, junto com adulto, mulheres, faz dupla mista, dupla isso. Com raquete? Com raquete. É um esporte de raquete que já tem pesquisas no mundo que mostram que o esporte de raquete te traz longevidade e melhora a cabeça. Pesquisas sérias, é só procurar na internet. Então, uma coisa muito legal. Entrei até num campeonato aí, Campeonato Brasileiro de Pickleball. É lógico que era um campeonato, foi um campeonato sério, parabéns a quem ganhou. Eu só perdi, mas a experiência de estar num campeonato foi maravilhosa, né? E os caras estão fazendo, aí conheci lá o pessoal, o presidente, Paulo André, o cara tá fazendo um trabalho fantástico, tá levando para as periferias. Então, assim,
um esporte que está crescendo muito e vai ter. Então, assim, eu te recomendo e recomendo a quem estiver ouvindo. Vai jogar pickleball. A família está jogando unida. Eu vi avô jogando com o neto. O meu netinho já pegou na raquete. Eu já comecei a ensinar os primeiros toques para ele. Tem a rede no meio. Tem a rede no meio, como se fosse uma quadra de tênis bem menor. Sei. Aí tem um outro espaçamento que eu não vou detalhar aqui. Sei. Mas, assim, é muito gostoso. Tem capacidade, tem categoria 80 a mais, 70 a mais, 60 a mais, que é a minha. Eu fui jogar na categoria 40 a mais e me perdi. Mas foi um bom... É o meu esporte. E hoje. que esporte mais você praticou? Olha, eu gosto de musculação. Na minha idade eu preciso fazer, né? Por causa da perda muscular. Gosto de voleibol. Joguei na Varig, a nossa querida antiga Varig. Eu era do time da Varig. Joguei tênis bastante, né? Eu acho que a gente tem que mexer a carcaça um pouco. Senão o negócio fica complicado. Você acorda cedo, Tony? Não, eu vou Não. dormir tarde. Esse é o X da questão, porque depois que eu vejo o último jornal, eu começo a fazer as considerações do que vai acontecer no outro dia e os desdobramentos. E eu devo isso a algumas assessorias que eu tenho feito. E aí eu preciso estar em cima da pinta com eles. Vê televisão ou não? Eu vejo, eu sou um apaixonado por... Se me largar... Novela? Você gosta de novela? Então, novela, ultimamente, eu acho que, naquilo que conversamos, perdemos um pouco a mão. Então, não estamos entendendo bem ainda. Mas eu gosto muito de noticiários, gosto de jogos, gosto de filmes, gosto de séries. Eu sou noveleiro, viu? É? Eu gosto de ver o trabalho dos atores, das atrizes. Legal, né? legal. É gostoso, os textos. É verdade, muito bom. Não, e tem trabalhos, Fausto, muito interessantes. Por exemplo, quando eu trabalhei para a HBO, a gente fez aquela série O Negócio. Foram 4 temporadas. A série, foi exportada para mais de 50 países. Em alguns países ela só perdia para o Game of Thrones. E ali, na verdade, quem viu a série, muito bom gosto, feito pela Mixer aqui no Brasil, fantástico, atrizes maravilhosas. Eu era o pai de uma delas. Eram aulas de marketing. Era muito interessante. Você tá todo um roteiro, tem toda uma história, mas um dia um amigo meu virou e falou, mas peraí, ali tá. Eu falei, agora caiu a tua ficha, são aulas de marketing. Isso é televisão maravilhosa. Você traz conteúdo, você traz enriquecimento, sem perder a beleza estética da coisa, sem perder a proposta artística da coisa. Isso é a televisão que eu gosto. Ô, Tony, e essas apostas do chamado bet, né? Hoje tudo termina com bet e a propaganda que eles fazem, a publicidade é enorme, é em rádio, é em televisão, ou seja, é muito dinheiro. Então, estão ganhando muito dinheiro para fazer tudo isso. Com certeza. E deixando muita gente pobre. Porque vai lá fazer aposta, o jogador tal tem que levou 2 cartões amarelos, ou levou 1, e na minha opinião, isso aí abre caminho para muita corrupção dentro do esporte. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Eu gostaria só de lembrar que nós passamos muito tempo aqui no Brasil discutindo sobre jogos. Se ia liberar jogos, não ia liberar, como é que ia ser. Logo depois que os bingos foram fechados, aquela coisa toda. Aí se falava na época de criar um seguro saúde para as pessoas que tivessem, e que, claro, as empresas de jogos iriam pagar. Se falou muito sobre seguro financeiro para quem tivesse essa queda. Claro, tudo normatizado, as empresas iam pagar. Se falou muito sobre todas as coisas. Nada caminhou. De repente, passaram-se anos, da noite para o dia, essas bets estavam autorizadas. Sim. Sem nada disso. O Brasil, volto a dizer, não tem a educação formal. Nós somos 60 milhões de analfabetos funcionais. Vamos ter isso. Isso não sou eu que estou falando. Própria pesquisa do próprio governo. Ora, você não pode despejar. Você pega... Teve um ano aí, passado ou retrasado, dos 20 times da Série A, 19 eram patrocinados por bet. Sim. Nós não somos crianças. Que pode isso? Então, se um time é patrocinado por bet, ele paga o salário do jogador. Sim. Vocês acham mesmo que nós estamos blindados? É complicado. Primeiro. Segunda coisa, é muito pouca responsabilidade. Por exemplo, estavam falando do moto
no Uber Moto aí, né? E aí já morreu uma jovem, coisa lamentável. Então, dia passado. O que acontece? Você precisa botar em algumas startups, algumas organizações... É o mototáxi. Mototáxi, exatamente. Uma responsabilidade sobre essas coisas. Senão, esses motoqueiros vão sofrer acidentes, porque o índice de acidente é só ver a pesquisa. É alto para moto aqui em São Paulo, com mais moto, transportando mais gente. Muitas vezes o cara está sem emprego e ele aluga a motinha ou compra a motinha e vai trabalhar, ele nem tem a destreza necessária para isso, vai ter acidente. Onde esse cara vai ser tratado? No hospital público, que vai lotar. Na última hipótese, nós estamos pagando para a Uber Moto ganhar dinheiro. Não! A responsabilidade é da Uber Moto. Esse cara precisa ter um seguro pago por elas, coberto por eles. São Paulo é a única cidade, na minha opinião, que não pode ter mototáxi. Pois é, aí eles ficam vendendo numa propaganda podre, barata, vendendo, não, sua cidade vai ter porque é baratinho para você fazer. O que é isso? O que é isso? Não pode, o assunto é sério, você precisa responsabilizar. E as bets também. Não se pode fazer o que está se fazendo agora. Está, assim, uma terra de ninguém. A conversa no Senado com aquela mocinha vindo de... aquilo foi um tapa na cara terrível e, vou dizer, de um marketing barato para querer mostrar que ela era uma menininha. A moça fica... outra pessoa nas redes sociais com muito pouca roupa, fazendo dança, e aí chega lá de coisa, foto da filhinha. Você não está enganando quem? Chamou os senadores de bobocas? Não pode. Vamos ser sérios. Uma empresa que fatura 750 milhões, parabéns, mas o que você está fazendo? O que você está trazendo de desenvolvimento? Se não, tem que ter uma contrapartida aí, né? De impostos, de tudo. Cadê senadores, deputados? Vamos trabalhar. Temos um novo presidente da CBF e um novo treinador da seleção brasileira, né? Olha, o presidente da CBF me causou estranheza, porque, assim, eu não sabia nem que existia uma liga de futebol organizada lá. Mas tá bom, se é a regra deles, então está bom. De novo, nós precisamos olhar essas regras para não cair nisso, porque isso chega lá fora e as pessoas dão risada, né? De que, o presidente da CBF num lugar que não tem nem quase estádio de futebol, quer dizer, é ruim. Agora, quanto ao treinador, o Ancelotti é um cara fantástico, é um vitorioso, é um cara expert, é um sênior. E eu estou acreditando que para algumas funções os sêniores têm que prevalecer, porque para ajudar até os mais jovens a começar a se entender melhor. Eu acho que ele vai dar muito bem, muito certo, e vai conseguir muitas coisas. Ele tem o cabedal moral e a força moral. Os caras, as nossas estrelas lá fora, o respeitavam e vão continuar respeitando, porque ele chama esse respeito para ele. Tony, chegamos ao final da nossa entrevista. Foi maravilhosa, você é uma pessoa incrível. E eu volto a dizer que eu tenho uma profunda admiração por você. O nosso espectador não pode esquecer de se inscrever no YouTube e apertar o sininho. É importante para nós aqui. E a gente vai trazer gente sempre com muito conteúdo, como aconteceu hoje com o nosso amigo Tony Mastaller. Meu amigo, eu é que tenho a grata satisfação de estar aqui. Sempre um prazer conversar com você. Quisera eu que os jornalistas se espelhassem mais em você e no seu trabalho. Obrigado. E para você que está aí acompanhando, repassa para os amigos, porque eu vou repassar para os meus. Conteúdo de qualidade é assim. A gente só ganha se a gente repassa para todo mundo. Parabéns e muito obrigado. Viu? Um abraço. E parabéns para toda a equipe aí. Até a próxima para vocês.